Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Não está muito alto para vocês? Tá bom então. Bom, eu vou começar aqui uma apresentação um pouquinho diferente do que vocês viram até agora aqui na feira. Estou indo para um lado um pouco mais técnico, de como que tem uma evolução de tecnologia. E a ideia é falar de uma coisa que a gente fala muito atualmente, que é a diferença, né, entre você usar um cloud clássico e ir para a borda. A borda hoje é algo que a gente discute bastante no mundo de TI, sobre IoT, Indústria 4.0, Smart Cities, todos esses recursos que hoje estão cada vez mais comuns de serem discutidos nas outras empresas, sejam plataformas, técnicas e tudo mais, tá? Então eu vou começar aqui só com uma apresentaçãozinha. É para esse lado, né? Bom, eu sou o Lucas. Sou gerente de produtos aqui dentro da estrutura da Embratel. Eu cuido de alguns produtos, um deles é o nosso Edge. Eu não sou de TI, eu sou engenheiro metalurgista. Eu aprendi com prática do mercado, mas a ideia aqui foi que eu sempre trabalhei com tecnologia na minha carreira. Tá? Então trabalhei na Stone, trabalhei na TOTS, trabalhei no UOL, sempre em tecnologia. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de qual foi essa evolução do cloud até o Edge, tá? Bom, trazendo um contexto rápido aqui, hoje o grande drive que a gente tem nessas tecnologias são o Big Data, né? Hoje, quando a gente fala em grandes volumes de dados, a gente sempre pensa em grandes aquisições de dados. E esses tráfegos que você precisa toda hora ficar olhando para um sensor, é um grande drive dessa tecnologia. Então assim, Lucas, como assim? Então vamos pensar, eu tenho aqui uma loja, vamos supor que essa loja está detectando que tem uma pessoa entrando na loja com um celular no bolso. Então tem um sensor no teto que detecta aquela pessoa, já tem uma conta aqui, já vai subir todos os dados dessa pessoa para ofertar produtos, né? Então eu preciso ter essa telemetria toda ao vivo, tá? Isso que a gente fala de Big Data, na verdade, é a gente conhecer melhor as pessoas que consomem os nossos produtos, ou então conhecer melhor os processos que a gente vai tomar decisões dentro de uma fábrica, por exemplo, ou dentro de uma rua, um trânsito. Então, eu coletar esses dados é super importante. Então, para eu coletar esses dados, eu tenho uma necessidade de uma comunicação super rápida, estável, sem latência. Então, por isso que hoje a gente vai para a borda. Então, o que é ir para a borda? Eu estou indo até mais perto do meu cliente. Tá? A tendência do Big Data é cada vez mais ser presente em todos os modelos de negócio, né? Então, quando a gente entra numa discussão sobre qual que é a importância do Big Data no futuro, o Big Data ele vai ser, já é em muitos segmentos, mas ele vai ser a grande fonte de informações do nosso usuário e do nosso cliente. E da nossa decisão que a gente precisa tomar, mesmo que ela não seja sobre uma pessoa, pode ser sobre um processo. E a tração que a gente fala é a necessidade de eu tratar esses dados e ter eles depois guardados em algum lugar, tá? Dessa primeira parte da contextualização do Big Data, ele é o grande drive de eu ir até o meu cliente, tá? Mais do que as nossas tecnologias, como o IoT é uma consequência do tratamento com Big Data. Bom, hoje a gente vai fazer um comparativo aí de uma cloud pública com um Edge, né? A famosa borda. Então, quais são as grandes limitações da cloud pública? Bom, a minha cloud pública está centralizada em um único lugar. E eu uso internet pública, por isso que ela é uma cloud pública. Eu estou usando infraestrutura pública de internet para chegar até ela. Então, eu tenho, por exemplo, um galho caindo num fio de fibra, pode me gerar uma perda de pacote. Isso é uma instabilidade que você não controla no público. Isso é uma variável que você simplesmente deixa ao léu. Por isso que a gente tem várias e várias rotas, para que caso uma rota não se feche, a gente possa usar outra para entregar aquele pacote de dados. Só que isso gera um atraso. Esse atraso é uma limitação do nosso cloud, tanto pela comunicação quanto pela perda desses dados, essa famosa perda de pacote. A gente chama isso de instabilidade de rede, né? E a centralização no único site traz uma insegurança, principalmente na questão de
de recovery, né, que a gente fala. Então, eu tenho o meu data center num único ponto. Se cair um meteoro no meu data center ou um avião, o que eu faço para recuperar os dados dos meus clientes? Então, existe uma tendência de mercado também de distribuir esses dados em solo. Pode ser nacional, internacional, até transcontinental, depende do porte, depende do tamanho e da intenção que a empresa tem. Nós aqui, por exemplo, até vamos mostrar qual que é a nossa amplitude aqui da borda, tá? O que a gente chama de borda. E a gente fica refém dos grandes centros, né? Rio de Janeiro e São Paulo normalmente são grandes centros de data center, então você tem que navegar na internet até esses grandes centros. E isso traz essa latência que a gente fala. Eu gostaria de conversar com um sistema com 10 milissegundos de atraso e hoje eu levo 300. Como que eu faço uma redução de 300 para 10, né? Eu vou traçar aqui agora o grande comparativo, que são o que o Edge traz de diferente em relação ao cloud, né? Então, é o processamento na borda. Eu estou levando equipamento para o meu cliente, na minha borda, e falo para ele assim, em vez de você trafegar na internet até um cloud centralizado num grande centro, eu vou até você, processo os seus dados, e depois, os dados que vão ser consolidados em banco, eles não precisam ter uma latência baixa. Então você não necessariamente está preocupado com essa distância de comunicação entre um ponto e outro, tá? E a transferência de dados pode ou não ocorrer por uma rede privada. A gente opta normalmente por uma rede privada por uma questão de segurança, criptografia, não ter a perda de pacotes, não ficar sujeito a um galho caindo num poste. Que é isso que vai trazer para a gente uma grande segurança, tá? A grande ideia aqui do cloud é justamente isso. Eu tenho meus smart devices aqui, conectados em uma ponta, e eles têm que fazer esse tráfego até um cloud. E esse tráfego, ele não necessariamente ele é controlado, né? Então isso traz um risco para a minha transmissão de dados. Se eu preciso tomar uma decisão, analisando, por exemplo, vou usar aqui um exemplo de um tráfego de aeroporto. Então eu estou olhando ali a entrada, como que eu estou entrando e analisando as pessoas pelo rosto para saber se tem alguém que pode apresentar algum risco de bomba no avião ou de estar fazendo algum tipo de contrabando. Se eu preciso tomar essa decisão rápida, eu perco o pacote que analisa o rosto de uma pessoa, eu posso estar deixando passar por uma brecha. Então, essa conexão, ela é menos segura. Quando a gente olha para um edge, eu estou encurtando a distância do público no mínimo, se eu não estiver substituindo ela 100%, e depois que eu entro no meu equipamento de edge, eu estou trafegando numa rede privativa. Então eu estou tirando esse risco. Se eu estiver falando isso dentro de um aeroporto, os meus smart devices podem ser câmeras ou dispositivos de check-in, por exemplo, e eles estão dentro do Wi-Fi do aeroporto. E o equipamento está no aeroporto, então essa distância é questão de metros, né? Então eu estou encurtando muito essa distância, que seria, por exemplo, alguns quilômetros até chegar num data center. Então eu estou assegurando que esses dados não vão ter a perda de pacote e que eu vou trazer essa melhoria para o ambiente do meu cliente, né? Qual que é a ideia do Edge da Embratel, né? Que é uma coisa um pouco diferente do que a gente entrega hoje em dia. Então a gente tem uma solução baseada, né, em OpenStack, que é toda open source, e ela é distribuída regionalmente no Brasil. Eu vou até passar esse slide, que ficou muito texto, para mostrar o mapinha. Então, a ideia aqui é que a gente possa apresentar para os nossos clientes, numa região grande do Brasil, vários edges. E esses clientes, eles não precisem investir em um equipamento ou alugar um equipamento de alguém para terem um edge próximo. Então, vamos supor aqui que eu esteja em Brasília e a gente só tem a nuvem em São Paulo. Eu precisaria trafegar quilômetros para chegar até o meu data center. Isso dá um ping de mais ou menos 350 milissegundos viajando de Brasília até São Paulo. Se eu tenho um data center aqui e eu estou em Brasília, essa minha distância é tão pequena que ela não vai afetar o meu processamento de dados. Então eu vou ter aquela resposta mais rápida. E o meu tráfego depois de consolidação, se eu quiser guardar em outro data center, pode ser um backup, pode ser um banco de dados descentralizados. Eu estou levando ele para um outro lugar sem ter que me preocupar com a latência.
Então, essa é uma maneira de você reduzir o seu workload, ficar dependendo de uma infraestrutura pública de distribuição de internet, tá? Então, dá para ter uma ideia do tamanho. Hoje a gente já tem produtivo Brasília, São Paulo e Curitiba, e a gente já tem data centers preparados para iniciar a operação pelo Brasil inteiro. Então, o Edge está indo para esse caminho, que é poder chegar mais próximo do cliente e dar uma experiência de processamento melhor. E por tecnologias, tá? Diferentes dentro dessa nuvem diferente. Então, quais são as grandes vantagens, né? Então, baixa latência é o lance de eu poder processar ali na borda, estar próximo do meu cliente. A escalabilidade, eu estou entregando uma infraestrutura escalável, toda virtualizada, só que distribuída regionalmente. Pode ser por estado, por região, por cidade, depende da granulometria que essa pessoa precisa. A autonomia, então, é um ambiente onde o cliente tem total manejamento da infraestrutura, tanto da parte de custos, quanto da configuração do que integra. E a parte de flexibilidade, você pode escolher o tipo de modelo que você vai seguir. Você pode usar um FARED, pode usar um Deep Edge. O FARED é eu não estou na casa do meu cliente. O Deep Edge eu estou na casa do meu cliente. Então, existem vários modelos de negócio a serem seguidos com o Edge Computing. A grande questão aqui é... Tá bom, Lucas, você está falando um blá aí até agora, não estou entendendo nada que você está falando, pô, você está latência e transmite dado e banco de dados, mas como que eu uso essa tecnologia da melhor maneira possível, né? Então, eu trouxe alguns casos. O primeiro é um caso de IoT, né? Então, a parte de IoT, basicamente eu tenho uma série de smart devices em um local que tem um edge dentro dele. O grande exemplo que as pessoas usam é o supermercado sem ter caixas, onde o cliente tem o aplicativo do mercado no telefone celular, ele ingressa no mercado, quando ele passa a catraca, é entendido que ele está numa posição de compra, ele vai pegar o produto da prateleira, colocar na sacola, e quando ele sai do mercado sem passar pelo caixa, tudo é cobrado no aplicativo do supermercado, que está já com todo o cadastramento de cartão, tudo mais, ele não tem que passar pela parte de cobrança. Como que ele faz esse tipo de coisa? Então eu tenho basicamente sensores que vão dar para a posição dele dentro do supermercado, para saber que é ele que está retirando o produto, e tem os sensores nas prateleiras, para eu saber qual é o produto que está saindo. Então eu tenho vários sensores que estão mostrando a posição dele dentro do mercado. Eu sei que esse cliente tirou uma Coca-Cola da prateleira 3 e está pondo na sacola. Então, eu entendo que esse processamento de dados tem que ser rápido. Porque imagina se ele pega 2, 3 produtos e eu tenho que ir para São Paulo, voltar para trazer a resposta. Eu posso acabar perdendo a venda de um produto, então isso não pode acontecer. Por isso que toda a parte de processamento está em loco dentro do mercado. Então, a grande questão aqui é você estar próximo do cliente para dar rápida resposta e você saber que você está realizando uma ação de venda. O grande exemplo é uma rede de mercados no Brasil. A gente mostrou que a gente tem uma granulometria em solo brasileiro. Então, quanto mais próximo você estiver de um data center, menos você precisaria ter um equipamento dentro da sua casa. É uma questão de escolha de modelo de mercado. E também você pode ou não investir em equipamento. Eu quero ter os servidores dentro de casa. Ou não, eu prefiro usar um link para chegar até o data center e ter tudo longe. É uma questão de modelo de negócio, tá? E o processamento dos dados do mais próximo sempre vai trazer para você uma experiência de redução de latência, como um IaaS comum. O próximo case é de indústria 4.0, eu estou usando aqui de exemplo uma planta de fabricação de aço com mineração. Então vamos supor que a gente tem ali uma mineração no Pará e a produção de aço na região sudeste. Pode ser, por exemplo, em São Paulo, no interior de São Paulo. Então eu tenho que mapear desde a mineração, com todos os sensores, as minhas pilhas de minério, como é que estão os meus transportes para chegar até São Paulo, os meus estoques em São Paulo para poder começar o processamento e que lote está em produção para cada uma das coisas. Então, eu não tenho só uma região que eu preciso ter sensores. Eu tenho lá no Pará, eu tenho na estrada para saber que o caminhão está indo, pode ser na ponta de saída e na ponta de chegada. E eu tenho também os GPS no meio do caminho, e a parte de processos dentro da fábrica. Aí você vai falar, Lucas,
na mineração eu não preciso desse controle fino, eu posso estar longe, ok. Mas na fábrica, se eu tenho um aço que está passando numa esteira, se ele perder ali 15 graus, para eu tomar uma decisão, eu perdi aquele ciclo. Eu preciso reesquentar ele para fazer o processo todo de novo. Então, precisa ser muito rápido. Então, na fábrica é obrigatório que você tenha o equipamento dentro para um modelo de negócio da indústria 4.0. Então, o Edge ele vai auxiliar quem não quer ter, por exemplo, 30 funcionários sob risco de ter algum problema de saúde, porque o meu ferro empenou e parou toda a minha fábrica. Eu vou saber que esse ferro vai empenar antes. E eles não precisam me prestar suporte para a minha linha de produção. Então eu estou fazendo uma telemetria para saber a saúde da minha produção, para não colocar os meus funcionários em risco tentando atender algum problema. Isso é um outro exemplo. Outro exemplo que a gente usa bastante também, que é o próximo, é a parte de distribuição, né, de segurança patrimonial. Vamos imaginar que eu sou um banco e eu tenho várias agências pelo Brasil. Ou então eu tenho uma loja, pode ser um varejista que tem várias lojas pelo Brasil também. E eu preciso de reconhecimento facial, preciso de alguma coisa para detectar se a minha loja está em risco de assalto ou não. Então, você pode distribuir a sua carga das câmeras localmente na agência com os servidores lá. O que acontece, a primeira coisa que acontece no assalto, o assaltante vai para roubar o servidor das câmeras. O servidor custa caro e tem as imagens que deixam ele comprometido. Nesse caso, você não precisa nada mais do que um laptop para centralizar 10 câmeras. Então, com um notebook simples, você centraliza ali as 10 câmeras, transmite todos os dados para uma central mais afastada e mantém todos os dados do assalto guardados em nuvem. E todas essas câmeras conversam entre si, pode ser, por exemplo, com um sistema de 5G, que o Edge também entrega. Então, a grande questão que a gente coloca para essa segurança patrimonial é não ter queima de arquivo, queima dos dados, você poder identificar qual foi a ação e dar para a polícia ali mais dados para eles poderem ir atrás da investigação, você ter mais segurança de que caso você tenha alguém com uma balaclava entrando, você vai saber que tem um assalto e você poder avisar com antecedência. Não precisar que alguém veja da rua ou pôr em risco algum segurança que tem lá dentro, para que ele acione alguém e corra risco de vida. Então a segurança patrimonial também é algo que é bastante alvo de Edge, porque você descentraliza esses dados e você deixa seguras as gravações e você pode usar a inteligência artificial para poder fazer detecção, seja comportamental, por exemplo, frequência em loja, o posicionamento da minha loja é legal, porque eu tenho 4.000 pessoas passando por dia na porta da minha loja, mas eu só capturo 3. Como é que eu posso capturar mais? Eu vou tentando ações e eu posso detectar se essa ação é realmente efetiva para eu conseguir mais clientes entrando na minha loja ou não. Pode ser com segurança patrimonial, como eu falei com o Balaclava, mas pode ser para um varejo. Tudo vai da questão de como que eu vou usar os meus dados para o que eu preciso aqui dentro e manter as minhas imagens seguras, tá? Eu ainda tenho tempo? Tá? Obrigado. E a gente tem a parte de distribuição geográfica de dados. Isso é uma necessidade de mercado hoje em dia. Então, hoje em dia é muito normal as empresas não irem para um único cloud, simplesmente porque se cair o meu data center ali e der algum problema e o grupo motor não subir, eu simplesmente não tenho como oferecer o sistema para o meu cliente, ele não vai ter acesso. Agora, o que você faz? Você descentraliza a sua operação. Você tem vários pontos que vão te oferecer o seu sistema. Caiu São Paulo, putz, aconteceu um apagão no estado de São Paulo. Tá, mas meus dados estão em Curitiba também, ou em Brasília. Eu não preciso me preocupar que São Paulo está com um apagão. Eu descentralizo os meus dados e eu posso simplesmente subir o meu ambiente ou conectar com outro data center e continuar consumindo os serviços. Então isso é algo que vem acontecendo, é um movimento muito, muito forte no mercado de Edge, tá? Principalmente a parte de controle de custo com as localidades, né? Porque você pode distribuir quais são os sistemas de cada localidade. E também a parte que você evolui, porque o data center virtual está na sua mão, o painel está com você. Então, que você que monta como você quer distribuir, ou um time especializado, cara, depende da intenção.
A questão da latência entre os sites é importante para entender uma coisa. Vamos supor que eu esteja consumindo uma nuvem pública que não está no Brasil. Então ela tem em São Paulo, mas ela também não está no Brasil. E eu quero guardar o meu backup, por exemplo, fora, nos Estados Unidos. Vamos supor ali em Miami. Vou guardar meus dados em Miami e eu estou aqui em São Paulo. Essa nuvem pública, ela não é interligada por uma rede privada. Então, se eu for fazer o download dos meus dados lá dos Estados Unidos e trazer para o Brasil, primeiro, eu estou pagando transfer out, então eu estou aumentando o meu custo. Eu tenho a perda de pacotes da internet de infraestrutura pública que vem dos links internacionais de Fortaleza até São Paulo. E ainda eu tenho um risco, porque eu não sei qual que é o tempo que eu vou demorar para subir o meu ambiente, porque eu tenho que fazer primeiro o download de dados para depois subir esse ambiente. Se você está trabalhando com uma descentralização ligada por uma rede privada, você não tem o risco de perda de pacote da internet pública. Você também está trazendo os seus dados de uma forma mais segura, criptografada e mais rápido. E você já sabe qual que é o seu volume, que você está na mesma nuvem. Você não tem essa mudança de paradigma que a gente fala, né? Você não está trazendo ele de uma nuvem que é federada num lugar para trazer para uma outra federação aqui. Você está trazendo ela para a mesma estrutura. As nuvens são todas iguais, distribuídas, tá? Isso também é uma mudança que é bastante importante. E agora eu queria, né, abrir para perguntas, não sei se alguém tem, mas a ideia aqui é que vocês também possam tirar dúvidas e contribuir, e que eu possa contribuir com qualquer coisa que vocês precisem entender melhor de Edge, 5G e como que a gente leva para a borda o workflow do nosso cliente, tá? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem perguntas, gente? Tá bom. Então, finalizamos. Aqui eu queria agradecer vocês, todos, a presença. Quem tiver qualquer dúvida, quiser vir conversar comigo, eu estou à disposição aí de vocês aqui, tá bom? Muito prazer, pessoal. Boa feira.